Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês aqui é o Abraão, neste belíssimo formato de vídeos, né? É o formato Full UGC, né? A galera fala que o formato GC, o formato do Ryan funciona. Eu tô fazendo o formato do Abraão, mais o GC o possível, certo? Que eu simplesmente liguei o OBS e vou passar o que eu sei sobre marketing, marketing direto e inteligência artificial. É isso mesmo, certo? Então, se você curtiu, se você curte esse formato de vídeo, você curte esse formato, eu quero que você deixe seu like, compartilhe com alguém se esse vídeo for bom. Eu só peço isso, velho, tá ligado? Eu só peço isso. Se liga, compartilha com alguém. Se você curtir, compartilha com alguém. Fechou? Manda Pô, certeza que tem um grupo de network aí. Certeza que você tem um grupo de network. Certo? Aquele grupo de network que a galera troca ideia. Você, pô, mano, esse vídeo aqui ficou top. Ficou foda, tá ligado? Me ajuda aí, certo? E o seguinte, eu hoje sou afiliado do TikTok Shop, certo? Mas eu quero também me afiliar, entre aspas, a outras empresas. Então, tanto eu tenho uma mentoria, certo? Que eu ensino pessoas a ganharem dinheiro no TikTok Shop. Se você tiver interesse nisso, você pode me chamar, certo? Pode me chamar no Instagram. E eu também tenho uma mentoria para ads, né? Focada em anúncio, etc. Que é o mesmo valor, só que a pessoa escolhe qual é. E outro ponto importante: se você tem uma empresa de DTC, uma empresa de cosmético, de suplemento, até de produto físico também, e você quer fazer marketing de DTC, certo? Você me chama, que eu vou fazer os seus anúncios sem você me pagar nada. Lógico, né? Não os anúncios completos, eu vou escrever os seus anúncios sem você me pagar nada e eu só vou querer o reconhecimento por isso, certo? E uma porcentagem das vendas. Então você pode me chamar, que se eu tiver vaga, eu vou. Lembrando, precisa ser white, tá? Não pode ser black, porque desde faz, sei lá, faz 2 anos que eu não faço nada black, tá ligado? Só 100% white, tudo normal, entregando tudo, dando resultado pro povo. Fechou? 100% white. E se você tiver interesse, é só me chamar pra fazer isso daí, certo? Um instante aqui, um instante, um instante. Nossa, pareceu muito que eu fui dar uma cheirada numa Coca de la Coca, né? Mas não foi não, certo? Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou analisar um anúncio que eu escrevi, que eu fiz, né? Pro TikTok Shop. Na época eu vendia Kit Kokesh. Um dos maiores erros que eu tive foi não vender o Kit Kokesh do fornecedor Kokesh oficial. Eu vendi de um outro fornecedor que tinha lá, não sei por quê. Eu lembro que eu devo ter tirado uns 5 mil reais ali de comissão, certo? E, cara, deu muito bom. Fiz muitas e muitas vendas, certo? Desse kit com esse vídeo, ok? E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise desse vídeo com vocês, uma análise da copy desse vídeo. Vou até entrar aqui no Docs, que eu tenho já a copyzinha dele antigo, certo? A copy desse vídeo para mostrar para vocês que realmente eu criei. Faz muito tempo que eu criei essa copy, ok? Deixa eu só mostrar aqui, ó. Pera aí. Tá aqui, ó. Eu tenho esse documento aqui, ó. Detalhes. Ele foi criado em. Ó, ele foi criado em 16 de novembro de 2025. Então faz muito tempo que eu criei. Foi lá no início do TikTok Shop e a gente ainda tinha Sora 2. Ok? Então vou dar o play aqui nesse anúncio pra gente reagir aqui ao vivo, eu e você. Certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um acidente. Pera aí, Foi um rapidinho. acidente. Uma esteticista japonesa de 68 anos inverteu a ordem dos produtos por 6 semanas. Clientes usaram sem saber. Todas voltaram, não para reclamar, para agradecer. É impressionante como faz diferença na rotina delas. Psicologistas estudaram o erro por 18 meses e descobriram a ordem errada era a certa. Milhares de mulheres testaram desde então. A maioria confirmou, transformou a pele em algumas semanas. E sua pele muda de pH ao longo do dia. Aplicar produtos no timing errado é desperdiçar a maior parte. Pela manhã, sua pele tem características diferentes. Por isso, você precisa aplicar hidratante porque à noite a pele muda de novo. O contorno dos olhos precisa de textura mais leve nesse momento. Por isso, é um milagre usar um sérum específico que funciona melhor que creme comum. A indústria ensinou errado por 50 anos. Porque na ordem correta, você compra menos produtos e tem mais resultado? O Kit Kokesh replica o acidente japonês. Pele de porcelana, esse hidratante facial aqui tem 100% de ingredientes naturais, é um match perfeito com a pele no meio do dia. Das várias pessoas que testaram no Japão, a maioria... Galera, essa embalagem aqui ficou escaralhada, tá? Essa embalagem aqui, ela ficou muito escaralhada, ficou muito, muito, muito maior. Isso aqui foi um erro meu na edição. comentou assim: Do antigo Sora 2, ok? E não tem problema nenhum, quando a pessoa entra, a pessoa percebe que a embalagem é muito menor. Então aqui não foi nenhuma coisa errada, não, porque a pessoa clica no checkout, a pessoa vai ver o comparativo. Então antes que venham, mas não, gente, white, vá tomar no seu cu, vá se fuder, tá ligado? Vá se fuder.
Fechou? Eu tô amando de VerticoCast, é tudo que você precisa, corrige os 3 erros em sequência molecular. Não é mais produto, é a ordem certa. A grande maioria das mulheres viu o glow up visível bem rápido. O protocolo vazou, a marca vai tirar tanto seu agora no link amarelo. Recupere a mulher que você era antes do tempo roubar. Kit completo, custo-benefício maravilhoso. E você ainda tem algumas semanas pra testar. Se não tá aparecendo, é porque tem estoque. Se sumir, é porque esgotou com preço promocional. Corre! Coloquei o link direto aqui no carrinho laranja para você clicar e finalizar a compra sem sair do TikTok. Testa e depois volta aqui me contar o resultado. Aproveita e volte aqui me contar. Em que dia você voltou a se reconhecer no espelho? Foi um Cara, vamos acidente. lá. Primeiro ponto que eu quero replicar aqui. Quando a gente tá falando de UGC, principalmente para essas marcas, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Tem que levar em consideração que o realismo do GC é o mais importante. Quando a gente está falando sobre DTC, né, que é a venda para, por exemplo, você vai ter igual a Always Fit, igual a essa própria Cocash em específica, certo? Você sempre tem que fazer anúncios no formato GC ou pode ser podcast também, mas o realismo é algo que impacta muito. Se você não fizer um anúncio realista para isso, você vai estar fazendo o AI Ads, certo? Existem duas vertentes. Existe a vertente AI Ads e existe a vertente de realismo. São 2 tipos de anúncios diferentes. O que eu quero dizer com isso? A vertente AI Ads é aquele modelo de anúncio que eu mostrei para vocês no último vídeo, do menino cortando a cebola, e você claramente sabe que é um anúncio de IA. Você olha para aquilo ali e você diz o seguinte, pô, isso aqui é realmente um anúncio feito por inteligência artificial, certo? Quando a gente está falando sobre esse modelo, os anúncios eles podem e não podem ser. Mas na maioria das vezes, quando nós estamos falando para suplementos e produtos de beleza, eles não podem ser AI Ads, certo? Eles têm que ser anúncios UGCs muito mais realistas, certo? Na época eu utilizei o falecido Sora 2, só que hoje você pode utilizar o HeyGen, o One 2.2, várias outras IAs para você conseguir ter esse nível de realismo, certo? Mas essa é a parte mais importante. Então, por exemplo, o que fez esse anúncio vender mais do que os outros? Foi porque eu usei o Sora 2 e o Sora 2 era extremamente realista, certo? Então, esse para mim foi a virada de chave. Eu acho que não foi nem a copy, mas foi essa virada de chave, de parecer um anúncio UGC. Lembrando que isso é IA, certo? Mas eu fiz de uma forma realista, eu fiz de uma forma muito realista, eu consegui chegar no realismo muito bruto, certo? E tive um resultado muito bom por conta disso, certo? Agora a gente vai entrar na questão da copy. E eu gosto de dividir a copy em 2 coisas, certo? Existe a copy visual e existe a copy de fala, o que é falar daquilo ali, certo? Eu diria que 50-50. Lógico que, vamos lá, um não se sustenta com o outro, por isso que é 50-50. Uma copy sem densidade de informação, que não entrega bons mecanismos, boas teses e assim por diante, mas entrega um ângulo bom, um ângulo visual bom, essa copy ela não vende. Do mesmo modo, o contrário. Uma copy que não entrega um ângulo visual bom, certo? Mas entrega uma copy muito, muito, muito boa, ela também não vende. Então você tem que conseguir juntar os dois. Por isso que toda vez que eu fecho com os caras para poder fazer anúncio, eu digo o seguinte pro cara: bom, vamos lá. Eu não quero me queimar contigo, mas tu vai ter que fazer os anúncios do jeito que eu mandar. Não, mas eu faço no Dreamface. Não, você não vai fazer no Dreamface. Porque você vai estar queimando meu nome. Tá ligado? Eu não quero isso. Ok? Então você vai ter que fazer nas ferramentas de anúncio que eu mandar. Mesmo que seja caro, você vai ter que fazer essa porra. Por quê? Porque o mais importante que nós temos hoje é que o seu anúncio ele não pareça feito por IA. O seu anúncio ele não pode parecer, ele não pode ressoar como um anúncio de IA. Ele não pode parecer como um anúncio de uma pessoa feito por IA. Não pode, porque senão as pessoas não vão confiar. Então tem que ter esse nível de realismo extremo, que é o nível de realismo que hoje eu vejo que o Sora 2 tinha, que hoje o HeyGen tem, e detalhe, o One 2.2, o HeyGen, mesmo se você tiver o HeyGen, você pode fazer um avatar merda. Quantos avatares merda eu vejo que os caras fazem avatar lixo no HeyGen? Quantos avatares? Mas o meu avatar, eu fiz esse avatar lixo e vendi tantos milhões. Com o famoso, né? Com o famoso. Então, uma coisa que eu digo pra você, o Avatar, ele é a parte mais importante que tem, certo? 50-50. Mas ele é uma das partes mais importantes que tem. Então, cara, é uma síntese básica, certo? Não tem como. A copy em si, a copy do texto, vou até explicar isso aqui novamente pra galera, porque sempre vai ter o idiota que vai dizer: ah, mas eu usei Dreamface e escalei. Sempre vai ter.
certo? Vamos lá. Não é porque deu certo com você, meu amigo energúmeno, burro, certo? Que com os outros vai ser igual. Fechou? Primeiro ponto. Segundo, uma copy não é somente um texto. Se fosse uma TSL, que é um Text Sales Letter, que é uma carta de vendas através de texto, ok? Tudo bem, que foi só a copy. Agora, se é um vídeo onde tem uma pessoa falando, quem é a pessoa falando, quem que está falando, é importante. A roupa que essa pessoa está usando é importante. O nível de realismo que essa pessoa está usando também é importante, certo? A maneira como essa pessoa fala essa informação é muito importante, certo? É por isso que você prefere entrar no canal do MrBeast, que fala de um jeito, que tem um tipo de comunicação, que tem um tipo de edição, que tem um tipo de coisa, do que entrar em outro canal, certo? Por quê? Porque o MrBeast, ele te entrega uma comunicação muito melhor. Então, se você pegar a mesma cópia do MrBeast e colocar num cara falando, eu coloquei 1000 pessoas num playground para testar se eles aguentam, e o cara só falando pra câmera, você não vai assistir o vídeo. Você vai assistir o vídeo do MrBeast, porque o vídeo do MrBeast é muito melhor. O cara é um melhor comunicador. Do mesmo modo que você assiste o podcast do Renato 38, certo? Porque o podcast do Renato 38, ele se comunica muito bem. Ele é um cara que sabe se comunicar de forma excelente. Então você consegue, porra, caralho, e assim por diante. Então, sabendo disso, nós temos esse ponto. Agora vamos para a análise do vídeo, análise visual aqui, ok? Deixa eu vir aqui pro modo de compartilhar tela no OBS. Vamos lá. Foi um acidente. Primeiro ponto, gancho. Esses ganchos aqui eu peguei, eu gerei esses ganchos com IA utilizando o formato de coisa, de... Peraí. Eu comecei esses ganchos aqui no mesmo formato que eu falei pra vocês nos últimos dias, né, nas últimas aulas, que foi o formato de aplicação estranha. Uma mulher com a colher e uma mulher aqui com um negócio no pescoço, certo? E uma headline, que é modelo coreana comete erro e revela algo chocante sobre colágeno. Isso aqui é o que a gente chama de hook visual, gancho visual. Por quê? Nem sempre as pessoas vão estar ouvindo, ou elas não vão estar ouvindo, certo? E o texto que é falado ali na tela, ele é um texto que é muito rápido de ser lido. A pessoa consegue ler aquele texto de forma muito rápida. Então você consegue bater o olho, bum, você já conseguiu ler. Então um texto entrega muitas coisas melhores. Se você só subir o vídeo sem texto, pode funcionar? Pode. Mas com o texto, tem muito mais chance de funcionar, certo? A não ser que você faça o formato de carta em branco, né? Que é aquela velho formato antigamente. Por que você está recebendo a carta em branco, certo? Você não tem nada ali. A pessoa abre, vai sempre abrir, vai para querer saber. Mas o texto ajuda, certo? Só beber um pouquinho da minha água aqui. Ok? Vamos lá. Bebam água, copywriters, bebam água. Mas vamos lá. Continuando. Uma esteticista japonesa de 68 anos inverteu a ordem dos Mais uma vez, mais uma imagem estranha, para poder manter a retenção. produtos por 6 semanas. Clientes usaram Outra parada também que eu utilizei. Eu, na IA antigamente, eu tinha que fazer frame por frame, né? De 10 em 10 segundos. Então, isso daqui dá um gancho visual melhor. Certo? Eu percebi sem que, tipo saber. assim, os vídeos que você faz ali mais. Pô, velho, então, e etc. Um anúncio mais bem falado, ele não tem tanta visibilidade do que você chegar e você fazer um vídeo assim, ó. Olha só o que eu vou te falar agora. Aí tu corta e vem pra cá, ó. Isso daqui é algo completamente diferente. Mas eu vou te mostrar agora. Por quê? E aí você vai trocando de local. Isso faz com que o cérebro da pessoa ele receba mais impulsos para poder continuar te assistindo, certo? E eu fiz isso aqui de forma intuitiva, né? Na época eu já sabia que isso funcionava, mas eu fiz aqui de forma intuitiva. Então, o avatar vai pulando de galho em galho, vai pulando de lugar em lugar para poder fazer isso, certo? Todas Vamos lá. voltaram, não para reclamar, para agradecer. É impressionante como faz diferença na rotina delas. Psicologistas estudaram o erro por 18 meses e descobriram. Mais uma imagem para poder chamar atenção. Tá falando do erro, tem que colocar uma imagem na tela para poder chamar atenção, certo? Ou um B-roll de vídeo, ou então imagem, certo? Mas enquanto mais você lotar de imagens aqui, melhor. A ordem errada era a certa. Milhares de mulheres testaram desde então. A maioria confirmou, transformou a pele em algumas semanas. E Transformou a pele em semanas. Prova visual. Prova visual. Como assim prova visual?
a coisa mais simples de você fazer é um print do Google. Então, se você pesquisar no Google, tá, o pH da pele pode mudar ao longo da sua vida, você coloca esse print aqui. Isso aqui é uma prova visual, certo? Nem sempre você precisa provar o que você está dizendo falando. Você pode provar mostrando, certo? E você pode provar com uma foto do Google. Isso aqui é uma modalidade de prova, A certo? pele muda de pH ao longo do dia. Aplicar produtos no timing errado é desperdiçar a maior parte. Pela manhã, sua pele tem características diferentes. Por isso, você precisa aplicar hidratante primeiro. À noite, a pele muda de novo. O contorno dos olhos precisa de textura mais leve nesse momento. Por isso, é um milagre usar um sérum específico que funciona melhor que creme comum. A indústria ensinou errado por 50 anos. Porque na ordem correta, você compra menos produtos e tem mais resultado. O Kit Kokeshi replica o acidente japonês. Pele de porcelana, esse hidratante facial. Bom, aqui eu preciso nem dizer, né, galera? Isso aqui vamos até pular, porque, pô, isso aqui errou demais. Que você precisa corrigir os 3 erros em sequência molecular. Não é mais produto, é a ordem certa. A grande maioria das mulheres viu glow up visível. Mais uma vez o seu agora no link amarelo. A marca vai tirar Só tanto que seu sempre eu mudava o cabelo, mudava o ângulo agora que no a pessoa link tava amarelo. falando, tá ligado? Recupere a mulher. Isso daqui é um indicativo para a pessoa poder clicar, a galera antigamente não sabia o que era o TikTok Shop, hoje em dia todo mundo já sabe, mas sempre tem esse indicativo pra Que pessoa você poder era clicar, antes do tempo certo? roubar. Kit completo, custoso, porque Aqui já finaliza o laranja anúncio, agora a gente já pode fazer a análise. para certo? você clicar Esse e anúncio aqui, finalizar pessoal, a compra sem ele é um saída de anúncio que não tem tanta diferenciação. Como é que eu posso dizer? Não tanta diferenciação visual, certo? Eu sempre tem anúncio que eu coloco muito mais coisa visual, que eu tenho até um agente para poder fazer isso, para poder adicionar, gerar imagens ali visuais e etc, etc. Só que hoje desse daí eu não tinha colocado, certo? E no final, né? Peraí, rapidinho, só anotar um negócio aqui, peraí. Vamos lá. Agora voltando aqui, eu tenho essa cópia foi escrita por mim, né? Por mim. Na época foi feito por IA. Só que eu nem sei se essa cópia foi feita por IA ou se essa cópia foi feita por mim. Não sei. Certo? Mas é isso daí. Fechou? Com uma cópia muito grande. Muito, muito grande. Não faria desse mesmo tamanho hoje, mas deu certo. Vamos lá. Isso não foi um acidente, certo? Então, quando a gente fala que isso não foi um acidente, a gente abre com uma pergunta. Uma pergunta, não, uma afirmação. Abre o copy com uma afirmação que gera uma pergunta. Isso o quê? Eu sempre gosto desse tipo de coisa, né? Que é sempre você vender a próxima frase. O Eugene Schwartz, no livro do Breakthrough Advertising, ele falava que o objetivo da primeira frase é vender a segunda. E da segunda a terceira, da terceira a quarta e assim por diante. Então, quando você começa o anúncio com isso foi um acidente, a pessoa fica assim, como assim que isso foi um acidente? Como assim? Teve algum problema? Teve algo relacionado? E etc, etc, etc. Então, poderia até começar com um carro, certo? Desgovernado, batendo. Isso foi um acidente, certo? Você coloca até um gancho ali muito, muito, muito bom. Isso pode funcionar com qualquer tipo de coisa, certo? Qualquer tipo de coisa. Fechou? Com qualquer tipo de coisa pode funcionar. Então, é uma pré-headline, ok? Essa pré-headline ela pode ser tanto qualificadora ou ela pode servir para poder vender a próxima frase. Sempre ela vai servir para poder vender, mas ela pode ser uma headline com o único objetivo de vender. Então, por exemplo, o Gary Albert ele começava a dizer o seguinte, ó, essa carta é para as pessoas que querem ganhar dinheiro, certo? Isso é um qualificador. Querendo ou não, vende a próxima frase, mas isso foi um acidente, você tá vendendo, só quer vender a próxima frase. Pô, como assim? Isso foi um acidente? Certo? É a mesma coisa eu chegar numa sala e dizer o seguinte: isso aqui é um problema. O que é isso? Não sei o que é isso. Então você abre colocando essa dúvida, certo? Então você começa. Um esteticista japonesa, duas coisas de autoridade. Duas coisas de autoridade. Certo? Vamos lá. Esteticista e japonesa. Cara, 3 coisas de autoridade. Esteticista japonesa de 68 anos. Isso aqui é a personagem. Ok? Personagem do copy. E dentro dessa parada de personagem, é porque eu não vou escrever, galera. Antigamente o Abraão conseguia chegar a escrever, hoje o Abraão não consegue mais. Mas eu vou só falar pra vocês, certo? Vamos lá. O Gary Albert, ele sempre criava uma narrativa dentro da copy dele. Ele sempre pegou, por exemplo, o nerd desesperado de Ohio. O nerd desesperado de Ohio. Uma mãe que tá sem tempo, certo? E assim por diante. Quando eu crio a seguinte frase: uma esteticista já é uma superestrutura, uma figura de autoridade na cabeça do cliente. Japonesa já é uma estrutura,
que as japonesas não envelhecem muito rápido. Elas continuam sempre novas. De 68 anos. Então essa mulher sabe algo que eu não sei. Certo? É a mesma estética da headline do Nerd Desesperado de Ohio. Quando a gente fala sobre o Nerd Desesperado de Ohio, que a headline consiste nisso do seguinte, ó. Incrível segredo de fazer dinheiro do Nerd Desesperado de Ohio. Quando nós falamos Nerd Desesperado de Ohio, certo? Nós estamos dizendo o seguinte, pô, o que é que esse nerd... Ó, esse nerd tá no mesmo problema que eu tô, sem dinheiro. Só que ele é um nerd. Então é a mesma coisa você perguntar o que, que o Bill Gates faria no seu lugar. O que, que o Elon Musk faria no seu lugar. Certo? Então, o que é que uma esteticista japonesa de 68 anos, talvez esteja com um problema pior que o meu, o que, que ela faria no meu lugar? Bom, e aí você gera essa curiosidade junto com uma atração maior, certo? Lembre-se que a copy, ela funciona como desejo, prova, desejo, prova, desejo, prova, não, desejo, curiosidade, prova, desejo, curiosidade, prova, desejo, curiosidade, prova, desejo, curiosidade, prova. É isso. Curiosidade que aumenta a prova, que vem de autoridade, não, minto. Desejo, autoridade e curiosidade. Desejo, autoridade e curiosidade. Desejo de mudar, certo? Autoridade para dizer essa pessoa sabe de alguma coisa que eu não sei, essa pessoa é uma pessoa foda, certo? E curiosidade, que é o porquê que eu tenho que ouvir isso daí, certo? Autoridade que você consegue com fotos, com superestruturas, viajando, ganhando muito, muito, muito dinheiro, que você consegue com superestruturas, diversas formas possíveis aí que você tem como conseguir, certo? E a gente fala, esteticista japonesa de 38 anos inverteu a ordem dos produtos por 6 semanas. Então ela fez algo totalmente diferente, certo? Ela fez algo diferente, ó. Faz algo diferente daquilo. Está chovendo, tá não? Que era o comum, certo? Aqui é sempre bom saber quais são as perguntas que isso aqui coloca na cabeça da pessoa. Primeiramente, aqui foi: isso é o quê? Um esteticista japonês de 78 anos, que esteticista é essa? A pessoa pergunta. Inverteu a ordem dos produtos por 6 semanas. Que ordem de produtos e que produtos? Que produtos? Tá ligado? A pessoa acha que sabe quais produtos são. A pessoa acha que sabe quais produtos são. Mas ela não sabe. Ela não tem como afirmar. E por isso que ela fica presa para conseguir ver o próximo estrofe, né? A próxima parte ali do vídeo. Certo? Várias clientes usaram sem saber. Isso daqui é um qualificador que leva para o resto da frase. Então, eu não posso chegar e já entregar ali de cara o resultado. Eu tenho que chegar e entregar aos poucos. Isso é o que a gente chama de ritmo dentro da copy. Então, por exemplo, um estatístico japonês de 78 anos inverteu a ordem dos produtos por 6 semanas. Várias clientes usaram sem saber. Isso aqui serve para aumentar a história e para poder gerar mais desejo na próxima frase, certo? Nem sempre isso aqui é bom, nem sempre você colocar muita coisa boa, porque senão o copo fica muito cheio, mas aqui foi muito bom, ok? Todas voltaram, não para reclamar, para agradecer. Que headline, meus amigos. Que headline. Que headline. Gabaritou tudo, certo? Todas voltaram. Mais uma vez, esse todas voltaram gera um efeito contrário. Eu gosto muito de fazer isso quando estou escrevendo copy, que é o quê? Eu gosto de pregar peças no subconsciente do cliente. Como assim? Ó, esse cara aqui, esse cara ele é gordo e feio e ele chegou para poder falar com a menina. E a menina ficou com muita raiva dele. Sabe por quê? Porque ele não queria, porque ela queria ficar com ele na frente de todo mundo e ele disse não. Boom! Todo mundo esperava que o cara feio fosse levar um fora da menina. Certo? Só que você quebra esse padrão. E quando você quebra esse padrão, você envolve o cliente em uma narrativa. E esse envolver o cliente na narrativa faz com que o cliente continue vendo o que você tem para dizer. Certo? Você prepara para levar isso daí. Ok? Não para reclamar, mas para agradecer. É o que eu acabei de explicar. Certo? Dermatologistas, prova com história, estudaram o erro por 18 semanas. Lembra que eu não... Ó, isso aqui é um ponto importante, certo? Eu não preciso contar. Eu não preciso contar. Eu não preciso chegar. Então, pessoal, ó, essa é a esteticista japonesa que... Não, se eu fizer isso daí, a pessoa sai do anúncio, certo? Então, isso aqui é uma coisa que eu vejo muitos copywriters errando, que é o quê? Ó, galera, então, esse daqui é o truque
japonês pra você aumentar. Isso aqui é até um mecanismo do caralho, né? Que os japoneses são muito inteligentes, mas eles têm um problema de ter a peça pequena. Então eles inventaram algo que aumenta isso daí. Um exemplo assim, tá ligado? Só que, então, esse é o japonês que fez isso. O nome dele é não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí você já explica tudo pro cara. Qual o motivo do cara assistir a porra do teu vídeo? Certo? Não tem porquê. Então, na outra frase, você tem que envolver mais ainda o cara no teu vídeo. Você não pode chegar e dizer, então, galera, ó, vamos lá. Eu tô criando aqui um clímax e na próxima frase eu vou revelar tudo. Na próxima frase eu vou te dizer exatamente tudo que você tinha ali. Certo? Na próxima frase está entregue o que é o clímax. Não, você tem que manter essa pessoa nesse clímax. Fechou? Dermatologistas deram um erro por 18 semanas e descobriram. A ordem errada era a certa. Mais uma vez, eu tô continuando o clímax da história, certo? Eu tô continuando ali o clímax da história, eu tô continuando ali. Essa questão desse erro também foi muito bom. Esse erro, entre aspas, né? Esse erro por 18 semanas e descobriram. A ordem errada era a certa. Isso aqui ficou muito bom, certo? Milhares de mulheres testaram desde então. A maioria confirmou. Transformou a pele em algumas semanas, certo? E aí, eu venho e eu continuo. Sempre continuando a história. Você tem que responder a próxima pergunta. Então tá. Dermatologistas estudaram um erro por 18 semanas e descobriram. A ordem errada era a certa. Como assim? Milhares de mulheres testaram. Você tem que responder a pergunta. Qual é a pergunta que toda pessoa tem? Isso funciona? E dentro da pergunta isso funciona, existe a seguinte pergunta. Porra, funcionou para outras pessoas? Funcionou para outras pessoas? Certo? E eu já venho e falo, milhares de mulheres testaram desde então, certo? E a maioria confirmou. Transformou a pele em algumas semanas, promessa de resultado implícita, certo? Nem sempre eu preciso, nem sempre, isso aqui é uma coisa importante. Nem sempre eu preciso indicar uma promessa para que aquilo seja promessa. Se eu chego e eu falo, ó, eu iniciei aqui no mercado e com um mês eu consegui ganhar muito dinheiro, certo? Eu não estou dizendo de forma explícita que todo mundo vai conseguir isso, mas eu digo de forma implícita. Por quê? Porque não tem nenhuma diferença de você para mim. Então, você vai também conseguir ganhar dinheiro de forma rápida. É um exemplo. Não que esteja dizendo isso, certo? E aí nós voltamos, tá? E qual o segredo? Aí eu venho e coloco um mecanismo. Que isso aqui é até uma coisa importante. Eu antecipo uma pergunta na cabeça da pessoa. O que é o antecipar a pergunta na cabeça da pessoa? Eu pego uma pergunta que a pessoa já tem ali na mente dela, certo? Uma pergunta que a pessoa já tem ali na mente dela e eu antecipo, eu trago essa pergunta, eu verbalizo essa pergunta, dando um efeito de que eu estou lendo sua mente. Cara, eu faço isso com tanta coisa que sempre que alguém tá conversando, eu sempre sei a próxima frase. Isso aqui é uma coisa que você tem que treinar. Treina isso, certo? A pessoa conversando contigo sempre tenta descobrir qual é a próxima frase dela. Sempre tenta intuir qual é a próxima palavra que ela vai soltar. Certo? Sempre tenta intuir, completar. Por quê? Porque o seu cérebro fica mais rápido, certo? E você consegue utilizar isso aqui para copyright. Então você consegue intervir em situações que a pessoa vem pensando sobre uma coisa e você consegue entender, ó, a pessoa pensando isso aqui, certo? E você vai dar um chute, bum, acerta, e aí abre uma janela. Isso aqui é poderosíssimo, que é quando você chega e diz, ó, eu estou lendo sua mente, certo? E qual o segredo? O pH sinergia. Que porra é o pH sinergia? Percebe que eu não estou entregando aqui o clímax do copy? Percebe? Que eu não estou chegando dizendo, ó, tá aqui, ó, é isso aqui o segredo. Não. Certo? Percebe que eu não estou chegando e estou entregando tudo aqui? Eu não estou entregando. Certo? Porque eu estou fazendo o seguinte. Eu estou basicamente, certo? Dizendo para a pessoa, entregando para a pessoa aquilo que ela quer, só que sem dizer 100% aquilo que ela realmente quer. Sem dizer 100% isso. Então eu não tô chegando pra pessoa dizendo o seguinte, ó, qual o segredo? Bom, o segredo é passar o kit Cocash. Não é isso. O segredo é o pH sinergia. Como assim? Então eu venho na próxima frase, que toda vez que eu digo isso, há de vir que a pessoa vai soltar uma explicação. Não há de vir? É bem provável que isso aconteça, certo? E eu venho e continuo aqui, ok? Que é o seguinte. Sua pele muda de pH ao longo do dia. Primeira afirmação da tese, certo? Então a gente vem aqui com a primeira afirmação da tese.
O que é uma tese de marketing? Uma tese de marketing é quando, vamos lá, nós temos que passar pelas crenças das pessoas, pela crença das pessoas, ok? E você só consegue passar pela crença das pessoas utilizando afirmações que levem a pessoa a concluir que, e é um que muito grande, ok? Que a conclusão inevitável que ela vai ter, conclusão inevitável, pelo amor de Deus, é que o produto é a única forma dela conseguir atingir a dopamina que ela precisa ou concluir e consumir o desejo que ela tem, ou apagar a dor que ela tem, certo? Então você precisa disso, ok? Então eu sigo fazendo uma sequência de afirmações. Quais afirmações? Ó, sua pele muda de pH ao longo do dia. Você precisa aplicar o hidratante primeiro. Já à noite a pele muda de novo, certo? A indústria não está mais de 50 anos errado, ok? E assim por diante. Veja bem, veja bem, veja bem, certo? Isso aqui foi bem ousado da minha parte. Eu poderia ter vendido um mecanismo único dentro disso daqui. Foi até um erro meu, que o correto seria ter feito isso. Como assim, Abraão, um mecanismo único? Eu poderia ter feito o seguinte, ó. Existe algo que só o creme Coquette tem. Só que como a gente tá falando sobre DTC, a gente tá falando sobre marca, eu não posso fazer isso, porque eu estaria mentindo na cara dura, certo? Então, até mesmo para eu não levar violação no TikTok, eu precisei dar essa freada, essa frenagem, ok? E ficar mais de boa, e ficar mais tranquilo, certo? Então, é exatamente por isso que o que eu faço nesse copy é muito pelo contrário. Eu faço da seguinte forma: afirmação, conteúdo, e eu digo, você quer complementar? Isso aqui tem um kit Cocash. Eu faço isso com extrema qualidade, ok? Vamos lá. Aplicar produto no time errado é desperdiçar a maior parte. Pela manhã, sua pele tem características diferentes, por isso você precisa passar o hidratante primeiro, porque ele absorve muito melhor, ok? Isso daqui é o seguinte, ela já... Detalhe, ela já me vê como uma pré-autoridade, ok? Ela já me vê como uma pessoa que tem pré-autoridade. Eu poderia adicionar a prova aqui? Poderia, certo? Mas a prova, ela vem na imagem. Lembra da imagem que eu mostrei para vocês? Certo? Então, eu posso fazer afirmações aqui e provar essas afirmações na edição. Certo? A pessoa vai só, ela vai olhar ali, ó. Pô, Google, bum, bum, tá certo. Pô, G1, bum, tá certo. Tá ligado? Então, eu vou provar isso daqui, mas eu vou provar isso aqui na edição. Então, continuo fazendo, ó. Aplicar produto no time errado é desperdiçar a maior parte. Desperdício, pessoa perde dinheiro. Pela manhã, sua pele tem características diferentes. Isso é verdade. Aí, eu venho aqui e eu faço uma afirmação. Peraí. Que leva à conclusão de que eu... A conclusão, certo? De que a pessoa estava certa. Peraí, pelo amor de Deus. TDAH, às vezes, ele humilha a pessoa. Perfeito, certo? Então, pô, a sua pele tem características diferentes. Sim, sim. Eu até indico vocês a verem um documentário chamado The Push. The Push, ele faz uma pessoa matar outra pessoa, de verdade, ele faz uma pessoa matar outra pessoa só utilizando isso. Fazendo a pessoa dando de pequenos sims durante a pessoa. E um Boca Preta faz isso, faz a pessoa dar pequenos sims. Então, ó, sua pele tem de características diferentes pela manhã. É verdade, certo? Então você vem fazendo várias afirmações que faz a pessoa concordar para que ela concorde com a afirmação maior, que é a afirmação de compra do seu produto, certo? E é por isso que você precisa passar o hidratante primeiro, porque ele absorve melhor. Verdade? Certo? Verdade. Ok? Já à noite a pele muda de novo. Verdade. Mais um sim, ó. Sim. Sim, é uma cadeia de sims, ó. Sim. O contorno dos olhos precisa de textura mais leve nesse momento. Verdade. Mais uma vez verdade, mais uma vez verdade. Certo? Verdade, verdade, ó. Verdade. Verdade, ok? A pessoa diz assim, sim, sim. E eu venho preparando, ó. Sim, 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 sim. Por isso, é um milagre usar um sérum específico que funciona melhor que um creme comum, certo? A indústria ensinou errado por 50 anos. É que eu já venho e bato na indústria. Pô, a indústria ensinou errado, certo? É por isso que você tem um problema. É por isso que tá dando errado. É por isso que você tá envelhecendo, certo? Eu venho e bato na indústria, certo? Porque na ordem correta, você compra menos produtos e tem mais resultados. O kit Coquette replica o acidente japonês. Olha que coisa louca, certo? Vamos lá. Eu não estou dizendo que o kit Kokesh, ele tem um ativo em comum. Ele não tem um ativo em comum que os outros não têm. Os outros também têm.
mas eu deixo o cliente acreditar que o Kit Kokesh tem. O Kit Kokesh, ele replica o acidente japonês. Qual é o acidente japonês? É você passar o produto da maneira correta, certo? É você passar o produto da maneira correta, sacou? Só que a pessoa já concordou tanto que na hora que ela lê isso daqui, na hora que ela escuta isso daqui, ela diz: é verdade, é verdade. E a pessoa passa a acreditar que o Kit Kokesh, ele replica o acidente japonês, logo ele é aquilo que eu precisava, porque a dermatologista conseguiu, sacou? Essa cópia é foda, certo? A pele porcelana, hidratante facial, tem 100% de ingredientes naturais. Aqui eu começo a falar do produto, aqui é um product build-up. Ah, mas como que eu vou vender num criativo pequeno? Tá aqui, ó, certo? A pele de porcelana, hidratante facial, até falo isso daqui, certo? É um match perfeito com a sua pele ao meio-dia. Das várias japonesas, a maioria relatou: derrete em 30 segundos, super macia e nunca muito pegajoso. Eu faço a afirmação de venda de produto, certo? Ó, afirmação de venda de produto. E logo assim que eu faço a afirmação, eu já venho com prova social. Prova social de venda. Que é o quê? Ó, a maioria das japonesas que testaram isso daqui já disseram que foi muito bom, certo? Essa é a textura que sua pele vai querer tocar todo dia. Isso aqui é picture, certo? Picture. Picture de afirmação. O que é picture? Depois eu vou fazer uma aula só sobre essa parada do Jean Shorts. Ok? Só sobre essa parada de Jean Shorts, que é. Depois eu explico certinho. Mas picture é você fazer a pessoa imaginar uma coisa, certo? Glass skin natural, certo? Pessoas vão perguntar se você fez microagulhamento. Você não fez, só acertou o timing. Olha isso aqui, que brabo, tá ligado? Eu acho que no vídeo eu devo ter errado e devo ter duplicado as formas, mas ficou muito bom, ok? Mais uma vez, picture, certo? Fazendo a pessoa imaginar um cenário. Você não gera desejo. Vamos lá, eu não consigo gerar desejo. Eu consigo fazer a pessoa imaginar um cenário. Se o cara estudou o mínimo sobre sedução, Robert Greene e etc., você vai perceber que no livro Arte da Sedução do Robert Greene, ele não chega e diz o seguinte: pô, velho, ele é baiano, caralho. Mas sim, ele não chega e diz o seguinte: cara, você vai seduzir uma pessoa fazendo essa pessoa querer você. Não, é sempre utilizando a imaginação. É com palavras que gerem a imaginação, falando coisas no ouvido da pessoa que faça a pessoa imaginar você como uma pessoa melhor, faça a pessoa imaginar você como uma pessoa que você não é, certo? E quando você faz isso, você acerta na veia da pessoa. Do mesmo modo é aqui. Então, assim, é o seguinte, ó. As pessoas vão perguntar se você fez microagulhamento. Você não fez, só acertou o time. É a mesma coisa, é muito, muito mais forte do que eu chegar e dizer o seguinte, ó. Você vai ter uma pele melhor. Não. As pessoas vão perguntar se fez microagulhamento. Você imagina as pessoas lá olhando pra você, certo? Você não fez. Só acertou o time, certo? Os olhos de geisha, e aí o produto é renovador de olhos, formulação completa que sincroniza o ritmo noturno da pele. Ele tem textura de sérum, não creme, efeito luminoso medido por microscópio. Mais uma vez, eu tô falando de descrição do produto. Só que não é a descrição qualquer, é a descrição do caralho do produto. É absurdo. Descrição do caralho, tá ligado? Descrição absurda, certo? Você amanhece e o óleo não sai na almofada. Picture de benefício, certo? Toda vez que eu durmo, o óleo tá na almofada. Se amanhã o óleo não tá na almofada. Seu companheiro vai tocar seu rosto durante o sono e comentar: sua pele parece a pele de bebê. 2 produtos, ordem específica, rotina, dia e noite, há algumas semanas. Isso aqui é foda. Isso aqui é também. Vamos analisar isso aqui certinho. Vamos analisar isso aqui certinho. Você amanhece e o óleo está na almofada. Picture. Seu companheiro vai tocar o seu rosto durante o sono e comentar. Isso aqui é uma picture de companheiro, que é o principal. A mulher, ela quer mostrar pro companheiro. Eu poderia ter feito melhor. A sua amiga invejosa vai olhar para isso daqui e vai comentar, mas eu quis manter no companheiro aqui. Sua pele parece de bebê. 2 produtos, ordem específica, rotina dia e noite há algumas semanas. Eu não tenho tempo. Se eu falo, esses aqui são os 2 produtos que, se você usar em ordem específica, na rotina dia e noite, você vai conseguir ter resultado em algumas semanas. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para poder chegar a isso. Por isso que eu falo, 2 produtos, ordem específica, rotina dia e noite, algumas semanas. A pessoa já sabe o que eu tô dizendo, só que com poucas palavras, certo? Então vamos seguir. Lembrando, eu tô fazendo isso aqui, galera, nem monetizado esse canal tá. Nem monetizado esse canal tá, certo? Eu tô fazendo isso aqui por quê? Porque isso aqui vai me abrir muitas mais portas, eu vou poder escrever para algumas operações. Isso aqui já mostra que eu sei escrever pra caralho, então se você quer que eu escreva pra sua operação que seja white, tem que ser white. E faça os anúncios do jeito que eu quero, ok?
Eu faço, de boa, não cobro nada, certo? Mas, meu brother, eu não tô ganhando nada com isso aqui. Não tô ganhando nada com isso aqui, ok? Então, eu consigo analisar um anúncio de forma muito melhor. Eu consigo fazer uma análise gigante, palavra por palavra, que cada palavra funciona. Só que aqui eu tô de boa, tô mantendo aqui o nível de boa. Talvez, se vocês curtirem, comentarem, compartilharem, cara, eu posso entregar mais conteúdo, não tem problema nenhum. Eu percebi que o YouTube é muito melhor do que o Instagram. No Instagram eu fico parecendo um idiota. Eu percebi que essa besteira que eu cometi de, pô, olha isso aqui, não sei o que, não sei o que, no Instagram, idiotice, certo? No YouTube eu posso passar mais conteúdo, isso aqui, certo? E eu acho que não tem melhor do que eu passar isso aqui, não. Fechou? Vamos lá. O kit Cocast é tudo que você precisava. Precisa nem dizer. Corrige os 3 erros em sequência molecular. Não é mais um produto, é a ordem certa. Precisa dizer alguma coisa? A maioria das mulheres viu um glow up visível rapidamente. O protocolo vazou, a marca vai tirar do ar. Vamos lá, escuta bem. Eu não vou chegar e falar completo, eu vou falar picotado, porque picotado dá ritmo. Ritmo. Nós precisamos de ritmo para poder escrever copy, certo? Nós precisamos de ritmo, ok? Então, a gente fala o seguinte, ó. Primeiro, o kit corrige tudo que você precisava. Afirmação. Corrige os 3 erros com sequência molecular. Por que ele é tudo que precisava? Porque ele corrige 3 de forma molecular, certo? Não é mais produto, é a ordem certa. Então você vai comprar menos produto e você vai conseguir ter o mesmo resultado, ou até um resultado muito melhor, certo? A grande maioria das mulheres viu o glow up visível rapidamente. Você está vendendo pra mulher o quê? Que ela vai ver o resultado, ela vai ter resultado ali, certo? Protocolo vazou, a marca vai tirar do ar. Eu já estou fazendo escassez. Estou colocando aqui que foi um protocolo vazado, ok? E eu estou dizendo, ó, a marca vai tirar do ar. Eu coloquei o link direto aqui no carrinho laranja para você clicar e finalizar a compra se você é do TikTok. Teste, depois volta aqui para me contar o resultado. Vendinha aqui, ó. Tá? Só clicar aqui abaixo, certo? Isso aqui é um CTA puro, mas veja bem. Eu não digo, clica aqui e compra. Eu digo assim, gente, eu coloquei o link dele aqui embaixo. Percebe que é bem diferente do que eu chegar e dizer assim, compra, certo? Tem tipo de público que você já compra aqui, seus filhos da puta. Compra, mas não. Ó, eu coloquei o linkzinho aqui abaixo, ó. Linkzinho aqui abaixo, certo? Se seu carrinho tá aparecendo é porque tem estoque. Se sumir é porque esgotou o preço promocional. Corre, últimas unidades, escassez. Escassez, 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 escassez. Certo? Escassez atrás de escassez, ok? Protocolo funciona melhor iniciado em lua nova. Próximo em 6 dias. Depois, só daqui a um mês. Lançamento. Isso aqui também é outra escassez. Escassez que eu tirei do cu. Desculpa a palavra, tá ligado? Do nada eu olhei assim e falei assim: essas mulheres acreditam em signo? Vou meter uma parada de signo aqui. Protocolo funciona melhor em lua nova. Lancei essa daqui, certo? Lançamento exclusivo no Brasil. Se o link da loja oficial ainda aparece embaixo desse vídeo, tem estoque. Se zerou, acabou o lançamento. Garante o seu agora no link amarelo. Recupere a mulher que era antes de você tempo roubar. Kit completo com os vídeos maravilhosos, algumas semanas pra testar. Aproveite e volte aqui pra me contar. Em que dia você voltou a se reconhecer no seu espelho? Perfeito, certo? Ah, Abraão, mas esse anúncio você escreveu cunhar. Foi, eu escrevi cunhar. Só que eu tava lá revisando. A IA só tirou daqui e colocou aí. Porque tá aqui, ó. Certo? Porque tá aqui, ó. Sacou? E detalhe, vendeu, teve resultado, sem investimento em tráfego, certo? E white, sem famoso. Pois é, ok? O que é que dá pra aprender disso daqui? O que é que a gente tira de aprendizado? Primeiro, isso daqui vai crescer pra caralho aqui no Brasil. É algo que vai crescer pra caralho. É algo que vai dar muito resultado. Muitas pessoas vão ganhar muito dinheiro com isso daqui. É o famoso DTC, certo? Você vai conseguir fazer essas vendas desses produtinhos aqui de forma muito, muito top, ok? E essas marcas são marcas muito grandes. E se você tiver interesse, se você tem uma marca dessa, se você tem grana pra poder investir, eu escrevo sites pra você, sem problema nenhum, certo? Com as coisas certinho e etc, etc, etc. Curtiu meu vídeo? Curtiu? Curtiu? Porra, 40 minutos de conteúdo. Me diz onde que tem 40 minutos de conteúdo sobre isso. Não tem, né? Os caras preferem, você vai encontrar mais viagens, né? Você vai encontrar mais pessoas dizendo que são fodas, 7, 8 dígitos, 25 dígitos de faturamento. Mas não tem conteúdo como esse. Então, se você curtiu e quer me apoiar, comenta aqui abaixo, certo? Participa da minha mentoria, me chama lá pra nós trocar uma ideia, pra passar as paradas das IAs, etc. Ok? E bora pra cima. É isso, meu nome é Abraão. E se você gostou dessa porra desse vídeo, comenta aqui embaixo. Se você não comentar, não vai acontecer porra nenhuma. Certo? Eu ia até fazer uma picture aqui, mas não vai acontecer porra nenhuma. Ok? Vai. Próxima vez que você for, ó, não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, se você
comentar. Não comentar quer dizer não comentar. Não vai conseguir. Fechou? É isso, tamo junto e é nóis, rapaziada. É nóis. Bom trabalho pra vocês aí, bom final de dia. Tamo junto.